A Primeira Guerra Mundial em 4 minutos. Em 1908, a Áustria-Hungria anexou a região da Bósnia ao Império, o que deixou os sérvios bem incomodados. Com isso, em 1914, o arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, foi assassinado enquanto estava visitando a cidade bósnia de Sarajevo. Os austro-húngaros ficam insatisfeitos com isso e enviam um ultimato para os sérvios. Porém, os sérvios não aceitaram todos os termos do ultimato e a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Com isso, a Rússia mobiliza suas tropas para dar suporte aos sérvios. O Império Alemão fala para os russos não interferirem. A Rússia não deu resposta, então a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha também diz para a França declarar neutralidade. Como os franceses não responderam e começaram a mobilizar suas tropas, o Império Alemão também declara guerra à França. Reino Unido e Itália ficam neutros. Os alemães tinham um plano. Eles resolveram focar na frente ocidental contra a França, e dominá-la na frente ocidental e, depois disso iriam focar na Rússia, na frente oriental. Mas os alemães resolvem passar pela Bélgica para chegar à França. Com a invasão à Bélgica, o Reino Unido entra na guerra do lado dos aliados, pois eles garantiam a neutralidade da Bélgica. Os alemães começaram a fazer trincheiras para defender os territórios que já tinham sido conquistados, os aliados também, e assim se inicia a Guerra de Trincheiras. O Império Otomano deixou 2 navios alemães fugindo dos britânicos entrarem no Mar Negro, e esses navios alemães atacaram os portos russos. Com isso, os russos declaram guerra aos otomanos. Já em 1915, a Itália, que era aliada da Alemanha e da Áustria, entra na guerra do lado dos aliados. A Alemanha e a Áustria-Hungria estavam indo bem contra a Rússia. Percebendo isso e querendo tanto os seus territórios da Segunda Guerra dos Balcãs de volta quanto a Macedônia, a Bulgária entra na guerra do lado das potências centrais. Com isso, tendo que lutar em 2 frentes, a Sérvia cai dividida entre Bulgária e Áustria-Hungria. Já em 1917, os alemães enviaram um telegrama ao México, tentando convencê-lo a atacar os Estados Unidos. Mas o telegrama foi interceptado pelos britânicos e mandado para os americanos, que insatisfeitos, declaram guerra à Alemanha. No ano seguinte, os alemães e russos assinam o Tratado de Brest-Litovsk, sendo essa saída da Rússia da guerra. Mas com esse tratado, a Rússia perdeu vários territórios. O território da Lituânia foi usado para criar um estado fantoche. Pouco tempo depois, em 1918, as coisas estavam difíceis nos Balcãs e no Oriente Médio. Com isso, a Bulgária e o Império Otomano se rendem. Enquanto nos Balcãs, agora sem a Bulgária e o Império Otomano defendendo, a Áustria-Hungria ficou numa situação complicada. Para piorar, os italianos começam uma ofensiva nos Alpes. A Áustria se rende, e esse foi o fim do Império Austro-Húngaro. As coisas estavam piores ainda na Alemanha, que também se rende. Com a rendição alemã, a guerra chega ao seu fim. Agora vamos falar das consequências. O Império Otomano foi dividido e ocupado pelos aliados, enquanto a Áustria-Hungria foi dividida entre vários países, esses sendo Áustria, Tchecoslováquia e Hungria. Os territórios da Croácia e da Eslovênia foram perdidos para a Iugoslávia, além do território da Transilvânia, que foi dado para a Romênia. E essa questão da Transilvânia causa discussões entre Romênia e Hungria até hoje, enquanto a Alemanha, bem, antes de se render ela se torna uma república, pois o imperador fugiu para a Holanda. Ich nicht consigo mais. Agora SIM, Anklustheim. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre-se de dar o like e de se inscrever. Até o próximo vídeo.